E eu gostaria de compartilhar com você um verso da palavra de Deus que fala sobre isso, que está no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 25 até o verso de número 32. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, eu vou ler na versão NVI, mas você, na sua versão que você tem aí na sua Bíblia, vai conseguir entender da mesma forma. Capítulo 4, verso 25 até o verso de número 32. O texto bíblico do Novo Testamento, das cartas paulinas, ele nos diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto a ira de vocês ainda estiver ali. E não deem lugar para o diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que se transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui. Esse texto por si só, ele é rico o suficiente para nos ministrar. Se você chegar em casa e ler ele vai falar com você ainda mais do que talvez a mensagem que eu esteja aqui pregando. Mas eu queria aproveitar esse momento para fazer uma anatomia da ira. Como ela funciona? E pode ver, você está diante de uma pessoa que é muito zangada, uma pessoa irada, e pode ter certeza que você está diante de uma pessoa ferida, uma pessoa que é machucada. E essa pessoa machucada, ela carrega um sentimento de que algo foi tirado dela, algo foi lhe roubado, existe uma injustiça ali. E a raiva, psicologicamente falando, ela nunca é a causa primária, ela é sempre uma causa secundária. Existe outra coisa que está despertando essa emoção. Pode ser uma rejeição, uma injustiça, uma perda, algo que aparece primeiro e que então causa isso. E quando alguém nos fere, a nossa mente, ela cria instantaneamente uma razão contábil. Alguma coisa já fica pendente ali para nós, e nós começamos a acreditar que essa pessoa deve alguma coisa para nós. E frases como: você me deve respeito, você me tirou algo, você me deve os anos que eu desperdicei com você, você roubou a minha pureza, você tirou os melhores anos da minha vida, você mentiu para mim. E todas essas frases, elas vêm carregadas de dor e de dívida, porque alguém nos fez algo. E às vezes não é apenas alguém, pessoa, mas muitos de nós somos irados com Deus. Ah, não, com Deus não, porque imagina, eu não sou pecador a ponto. Somos. Porque dentre as coisas que nos deixam irados, às vezes nós pensamos em Deus nos perguntando: por que levou meu pai? Por que Deus levou a minha mãe? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus não me deu filhos? E obviamente que tem coisas que nós não podemos nem responder e nem fazer nada contra isso, mas criamos uma ira internalizada que aparece frequentemente,
e ela aparece no nosso convívio social, porque não temos algumas coisas, porque algumas orações não foram respondidas, porque determinadas coisas que nós queríamos muito nunca aconteceram. Então vai gerando uma ira que aparece quando falamos com quem não nos deve. E às vezes quem nós não temos problema nenhum paga parte desse débito, porque somos irados. Quantas crianças que têm um pai irado, mas o pai os ama, mas esse pai tem um problema com seu patrão, esse pai tem um problema com a esposa, e ele não consegue falar isso para a esposa, ele internaliza tudo aquilo que ele queria falar, e então ele solta sobre os filhos. A ira é pior do que você imagina, ela destrói relacionamentos, e ela destrói nosso relacionamento com Deus. Há pessoas cheias de talentos, mas não dá para trabalhar na obra do Senhor, porque ela machuca todo mundo. Ela machuca todo mundo porque ela é irada, porque há muitas causas mal resolvidas dentro de si. E se ele torna-se um pastor, ele é um pastor que vai decepando cada ovelha que ele vê pela frente. Ele não tem misericórdia, porque carrega dentro de si que alguém não teve misericórdia dele também. E se não é curado, a ira continua ali. Eu entendo de que isso tem muito a ver com temperamentos também. Há pessoas que o seu temperamento é mais propício à ira, mas não podemos nos esconder atrás do temperamento e dar desculpas por conta disso. Precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja no controle da nossa vida. Mas nós identificamos pessoas zangadas, iradas, e essas pessoas, por trás de toda essa ira, carregam feridas abertas. E eu estou falando com você, que sabe que é irado, que sabe que facilmente você explode. A ira é o grito do cobrador de dívida que está dentro de nós. Algumas coisas que nunca aconteceram na minha vida foram me amargurando, a ponto de eu não conseguir ver beleza nas coisas e não ter paciência com as coisas, porque me sinto injustiçado. Eu sei que esse é um momento da palavra em que você consegue trazer à sua mente muitas pessoas. Então é isso. Mas eu quero que, como uma causa secundária, depois de você pensar em todo mundo da tua família, de você conseguir talvez até entender porque algumas pessoas são tão iradas, você comece a perceber de que talvez, depois de tanto você ouvir, de tanto você sofrer, talvez isso também esteja dentro de você. Talvez isso também faça parte da sua vida. E a gente vai se acostumando, e daqui a pouco nós dizemos: eu sou desse jeito. Nós encontramos uma desculpa para dizer que isso faz parte de quem nós somos. E está tudo bem em determinado ponto, porque se você olhar bem para o texto de Efésios, ali no capítulo 4, versículo 26, ele vai dizer, Paulo dizendo, né? Quando vocês ficarem irados, opa, você prestou atenção no que eu acabei de ler? Paulo não diz, não se irrite. Ele diz, quando vocês ficarem irados. Por quê? Porque isso é humano, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós nos iramos, você vai ficar irado. Até quem é muito manso, em algum momento fica irado. E cuidado com esse, são os piores quando eles ficam irados. Você já leu sobre Moisés? O homem mais manso que já pisou a terra. Quando ele ficou irado, meu irmão, ele extrapolou tanto que Deus disse, não, tu não vai entrar na terra prometida. Foi pesado. Nós nos iramos. E aí Paulo diz, quando você ficar irado, quando vocês ficarem irados, e não pequem, e não se ponha o sol sobre a sua ira. Quer dizer o quê? Que irar-se, natureza humana. O pecado que vem depois, decisão. Mas existe uma outra coisa, porque algumas pessoas, sejam porque são sanguíneos, seja porque não tem muitos limites, acabam
irando e pecando. Mas há outros que deixam o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, ficam mais tempo irados do que deveriam, continuam alimentando o ódio dentro de si, continuam alimentando aquela raiva que está dentro do seu coração. E gente, tudo aquilo que nós internalizamos pode ser psicológico, pode ser um sentimento, pode ser um momento, mas atinge nossa biologia. E neurobiologicamente falando, quando você está irado, teu cortisol e adrenalina está lá em cima, e se ele permanecer dentro de você por um tempo muito prolongado, o teu corpo adoece. Eu sei que muita gente já sabe disso. E o nosso cérebro, ele começa a buscar, ele é como se fosse um vício, ele entra em ciclos de amargura, porque é como se ele necessitasse daquilo. A pessoa que fica muito tempo irada, é como se o cérebro precisasse, sabe, daquele cortisol, precisasse daquela adrenalina, precisasse sentir isso. E é por isso que nós conversamos com algumas pessoas e assim: eu sinto raiva o tempo todo, eu sinto raiva. E por que sente raiva? Não é o tempo todo que tem alguém te provocando, mas a pessoa passou tanto tempo deixando o sol se pôr sobre a sua ira, que acostumou-se a viver com raiva. Você já percebeu alguém que não existe bom dia para ela? Não existe bom dia. Aquele irmão que você sempre olha assim: paz, meu irmão, como é que tá? É o quê? Bom dia, meu irmão. Bom dia para quem? Tá feliz, né? E tu nunca entende o que tem. A pessoa reage à felicidade de uma maneira ruim. Se pudesse, diria: tua alegria me dá raiva. Não falam, mas a gente sente. Essa pessoa acostumou-se com a amargura no seu coração e com a ira. Então, quando nós vemos uma pessoa que ela está constantemente irada, esta pessoa provavelmente tem uma ferida não sarada e permitiu que o sol se pusesse sobre a sua ira. E quando nós falamos espiritualmente sobre isso, toda ira prolongada é um terreno fértil para Satanás, e ele constrói fortalezas dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, nesse mesmo texto: não deis lugar ao diabo. Você percebe como está conectado? Ei, quando você se irar, não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar para o diabo. Por quê? Porque tudo que ele quer é que você saia do eixo. Porque quando você se ira, as nossas decisões elas se aceleram, mas a nossa sabedoria fica bem retardada. As ações de resposta, já viu aquela pessoa que tu fala uma coisa, ela já falou tá em cima? Tem resposta para tudo, e tem gente que até bate no peito e diz assim: ah, meu amigo, aqui bateu, levou. Porque tem resposta para tudo. As nossas respostas elas são muito rápidas na ira, mas a sabedoria ela é muito tardia. E é por isso que decisões que você toma na raiva trazem muito prejuízo. Coisas que nós agimos no momento em que estamos irados faz com que haja muito arrependimento depois. E é por isso que o livro de Provérbios ele é tremendo, né? A gente sempre dá uma direção aqui quando as pessoas dizem assim: como eu queria aprender a ler a Bíblia, mas eu pego a Bíblia e não entendo. Livro de Provérbios. Se hoje for dia 1º, leia Provérbios 1. Se hoje é dia 10, leia Provérbios 10. Você vai se orientar pelo dia que você está no calendário, e você pega um provérbio do dia e você lê. Tem 31 provérbios, então até para o mês que tem 31, você vai ter leitura. Faça isso. Se você não sabe ainda como ler, comece pelo livro de Provérbios. Olha só o que diz Provérbios capítulo 29 e verso 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Acontece muito isso aqui? Como é que pode, né? Um homem irado provoca briga. O de gênio violento comete muitos pecados, porque não consegue conter-se,
não consegue conter sua língua, não consegue conter os seus impulsos. Provérbios capítulo 12 e versos 16, também diz que o insensato revela de imediato a sua frustração, mas o homem prudente ignora o insulto. Em outras versões diz que a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. E o que isso significa? Que quem é prudente tem controle sobre as suas emoções, ele processa as coisas e age com sabedoria. Agora, quem é insensato, tu já vê na hora a frustração da pessoa, você já vê na hora, o rosto se transmuta, não importa se está no trabalho, em casa ou na igreja, a ira vem, e você vê no rosto da pessoa. Mas, para quem é prudente, o momento em que está todo mundo irado e perdido ao seu redor, você está contendo a ira. É o apaziguador, é aquela pessoa que, e talvez tenham muitas pessoas aqui também, que às vezes está quebrando pau em casa, tá? Aquela coisa, tem gente gritando e querendo muito que você responda, e você está segurando, dizendo: ai gente, vamos se acalmar. Como acalmar? Fala alguma coisa. Você: não quero falar agora não. E quem é insensato, neste momento que escuta o outro dizendo: não quero falar nada agora não, vamos se acalmar, ele fica mais irado ainda. Por quê? Porque é insensato. Pastor, mas eu sou assim. Insensato. E a Bíblia, gente, é o melhor diagnosticador. Não, porque quando eu me iro, eu perco a cabeça. A Bíblia está chamando você de insensato, e eu não quero ser insensato, e você também não quer ser. O que nós precisamos fazer, meu Deus? Provérbios 14 e 17 vai dizer que quem se ira comete loucura, quem irritadiço faz tolices, e um homem de planos astuto é odiado. A ira sempre vai acelerar as nossas decisões, desacelerar a nossa sabedoria, e vai fazer com que a gente entre por caminhos que não deveria andar. Porém, eu não vim aqui apenas para falar a respeito do que a ira faz, porque você já sabe, talvez você tenha vivido isso, mas a Bíblia vai nos ensinar que existe uma cura para isso, e é um tratamento de choque. Porque em Efésios capítulo 4, aqueles últimos versículos 31 e 32, Paulo vai dizer assim, livre-se de toda a amargura, porque Paulo sabia que a ira está vinculada à amargura, à indignação. Ira, gritaria, o que vem depois da ira? Gritaria, calúnia. Por que calúnia? Porque uma pessoa irada, ela quer machucar o outro de qualquer forma, e às vezes fala até mentiras. O texto começa dizendo: ei, deixe a mentira e fale cada um a verdade com seu irmão. Fale cada um a verdade, deixa a mentira, toda a maldade. E aí o verso vai terminar dizendo o quê? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. De que jeito? Como Deus perdoou em Cristo. Ai, como Ele perdoou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Sabe, a Bíblia não deixa nenhuma brecha para que a gente não perdoe, ou que perdoe apenas da boca para fora, né? Como nós costumamos dizer. Se nós ficarmos esperando até que o outro pague aquilo que nos fez, porque nem sempre nos iramos, como dizia minha avó, de varde. Nem sempre. Às vezes nos fazem mal e nos ira. Só que às vezes o que acontece é que nós ficamos esperando até que a pessoa pague, e nós carregamos isso dentro de nós. E o que acontece quando nós carregamos? Nós nos tornamos escravos de quem nós temos ira. Ficamos presos a essa pessoa. Quando eu perdoo, eu retomo as rédeas da minha vida. Eu me libero de tudo aquilo que está sobre mim. Porque há pessoas também, e eu estou falando aqui, gente, de vida mesmo, vida cotidiana nossa. Tem
pessoas que a função que Satanás deu para ela é provocar você. Só você não entendeu ainda e tu cai toda vez. A função da criatura é te provocar, gerar ira em você. E quanto mais irado você fica, mais preso você está. Você não consegue aproveitar a vida. Você não consegue aproveitar as coisas. Você não consegue aproveitar o teu dia. Não consegue aproveitar sua esposa, seu marido, seus filhos. Por quê? Porque alguém conseguiu roubar. Ou não foi roubar, prender você. Por conta da ira. E aí a Bíblia vai dizer para ti: perdoa, como Deus nos perdoou em Cristo. Quando você faz isso, é como se você estivesse dizendo: embora você me causou muito dano, embora você me machucou, embora tudo isso tenha acontecido, eu decido cancelar essa nota promissória. Eu cancelo essa dívida, não me deve mais nada. Porque o sentimento que nós temos muitas vezes de débito, sabe aquilo, e voltando lá no começo, Deus não me deu o que eu queria. Você, quem sabe, precisa dizer: Senhor, se tu não me deu é porque não era para mim. E é difícil. Senhor, eu nunca entendi por que essa pessoa querida da minha família precisou partir. Mas eu cancelo essa dívida que só está aqui. Tu não me deves nada. E eu tenho consciência que tu não me deve nada, mas o meu coração parece que tu está me devendo. É você conseguir olhar para um relacionamento que passou e perdoar. Porque sim, esse homem levou os melhores anos da tua vida, te traiu, ficou com a casa, com o carro, botou tua família contra você e você só tem ira. Mas sabe o que acontece? Ele já está lá, casado, passou tanto tempo, teus filhos estão criados e você não consegue ser feliz. O que ele está fazendo hoje contigo, ou o que você está fazendo com você hoje, é pior do que ele fez. Porque hoje era para você ser feliz com essa pessoa que você está, mas não consegue. Porque você ainda carrega dentro de você o ex-marido, ainda carrega a ex-mulher que traiu você, ainda, sabe, o sócio que te roubou. E você sente uma ira e não consegue vivenciar o teu momento. O pastor que foi injusto com você, e você não consegue viver esse momento do evangelho. Por quê? Porque algum pastor foi injusto, e isso gera ira. Você foi manipulado, e quem sabe um dia você foi tão apaixonado pela obra, você contribuiu, você ofertou, e depois você soube que estava botando dinheiro na mão de um mercenário que roubou. E aí dentro de você assim: eu até acredito em Deus, mas não acredito no homem, não acredito em igreja, não acredito em nada, eu não contribuo de forma nenhuma. Porque isso hoje está dando um resultado negativo na sua vida, a ponto de você não semear, porque um dia semeou e acha que alguém roubou a tua colheita. Deixa eu só dizer uma coisa para você: ninguém nunca vai roubar a sua colheita. Pode parecer até, mas tudo que você semeia no reino de Deus ou em pessoas, o Senhor faz essa plantação vir sobre a sua vida. Essa colheita vai acontecer. Essa colheita, quem sabe, já aconteceu e você não percebeu, porque os teus olhos estão dentro daquilo que é humano. A ira que hoje faz o norte para você, você é norteada pela ira. E é preciso que hoje seja o dia da alforria, o dia da libertação. Não permita que as sombras do passado governem o seu presente, porque a ira é um veneno que você bebe enquanto você espera que o outro morra. Isso está causando mal, mas Deus perdoou a nós em Cristo por uma dívida que jamais a gente poderia pagar. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, então Deus nos perdoou em Cristo Jesus, seu Filho. Ele não apenas limpou o nosso histórico, Ele pegou e nos adotou ainda. Nós fomos terríveis, nós matamos o Filho dele, e Ele olhou para nós e nos amou e nos trouxe como filhos, e nos colocou no lugar do seu Filho. E é tão tremendo isso, porque o Filho assassinado pelos nossos pecados é que chegou no céu e nos preparou lugar para que aonde Ele estiver, estejamos nós também.
Como explicar esse amor? Como nós podemos explicar isso? Mas eu quero, já no final dessa mensagem, que você possa identificar. Eu não sei se você vai anotar isso, eu não sei se você pode anotar só no teu coração ou na tua mente, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é o nosso credor. Identificar as pessoas ou as coisas que hoje estão com a chave do nosso humor. Quem é que tem controle sobre você? Eu vou no culto de quarta-feira, mas esses dias cheguei lá, estava aquela pessoa. Só faltava agora começar a vir no culto que eu gosto de vir. O ruim é se essa pessoa for para o céu, né? Não, vou para o inferno, não quero saber dessa pessoa. Não sei se vai ter gueto lá no céu, né? Aqui fica os corintianos, aqui fica os palmeirenses. Você já parou para pensar nisso? Quem é que tem a chave do teu humor? Sabe, eu vou naquela festa, mãe, mas vai ter festa então? Vai. Aquele meu cunhado vai? Sim, eu convidei tua irmã também. Então eu não vou. Vai ficar sem o galeto. Aí. Sabe, a gente se coloca em tanta situação, sendo filho de Deus. E sabe qual é que vai ser a conversa lá? Quando tiver todo mundo na mesa, o crente não veio? Porque todo mundo se perdoou lá, mas você não perdoa. Pastor, mas é que tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu posso não saber o grau daquilo que essa pessoa te fez, mas eu sei o que você está perdendo e o que você vai perder se você não perdoá-la. Você vai continuar vivendo em ira e a tua família está em risco. Identifique quem é o credor. Segunda coisa, mensure o tamanho da dívida. O que exatamente tiraram de você? Teu tempo, tua dignidade, tua alegria. O que tiraram de você? Filho, pai, mãe, dinheiro. Geralmente é dinheiro. O que tiraram de você? Pense, traga na sua mente. É fulano porque me fez isso. É fulano porque mentiu para mim. Me fez de bobo, me fez de boba. O que te deixou irada? O que transformou você de maneira que as pessoas olham para ti e hoje elas têm medo de falar com você? Quem é você hoje? Vale a pena? O que te tornou isso? Foi um casamento? Foi uma pessoa? Foi dinheiro? O que foi? Identifique quem é, identifique o que foi. E agora fica difícil. Assine o cancelamento disso. Olhe para dentro de você e ore declarando: pelo sangue de Jesus eu cancelo essa dívida de fulano de tal. Essa pessoa não me deve mais nada. Eu cancelo essa dívida. Eu cancelo, em nome de Jesus eu cancelo. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Mas tome cuidado, porque o cancelamento ele é uma oração genuína de coração. Não é você chegar na pessoa e dizer: ei, o pastor pregou, então você não me deve mais nada, tá? Não quero ficar preso a você. Fique sabendo que não, esse tipo de coisa só gera mais ira. É você conseguir olhar e pensar assim: eu vou imaginar que eu tenho um problema. Eu não tenho, mas eu vou imaginar que eu tenho um problema. E eu tenho um problema com a minha mãe. E eu tenho um problema com a minha mãe. A ira que eu sinto porque eu acho que ela foi injusta comigo vai fazer com que os meus filhos, netos dela, que amam a avó, não tenham mais contato com ela. E sou eu, o durão, não, tua avó, que vou estar jogado com a cara em cima de um caixão, chorando e dizendo: por quê? Se ela partir, eu não vou me concentrar com ela. Como acontece muito. Quando eu permito a ira, eu cancelo muitas vezes pessoas que não faziam parte daquilo. Quem é que está sofrendo por conta da tua ira? Faça essa pergunta para você. E a Bíblia diz: não responda ao insensato com insensatez.
Ou seja, proteja a paz. Quando alguém te responder, não responda da mesma forma, porque você se torna a pessoa. Quando eu respondo da mesma maneira, eu apenas mudei meu papel. Antes eu era vítima, mas agora eu sou parte daquilo. Então eu não posso responder da mesma maneira, eu não posso responder no mesmo nível. Eu preciso ter um posicionamento, porque quem sabe tudo aquilo que está regendo a minha vida hoje é uma raiva, é uma ira, que às vezes me pega e eu nem sei de onde isso vem. Mas se você trazer isso à memória, quem sabe você vai identificar hoje o que está tirando você do eixo, fazendo com que você responda mal às pessoas, fazendo com que você não consiga liderar, fazendo com que você não consiga amar, fazendo com que você não consiga aproveitar o teu momento, que pode ser um bom momento da tua vida, mas a ira não está deixando. Quem tem poder sobre você? Eu queria finalizar com você de pé, se você puder colocar-se de pé comigo. Talvez eu esteja falando com pessoas que chegaram hoje aqui com uma lista de dívidas emocionais. Muita gente te deve. Muita gente fez mal para ti durante a vida. E aí você vem para o culto, vem para frente, faz uma entrega, ora, pede a Deus cura emocional, e você percebe, não funciona, porque eu voltei para casa e já briguei. Eu voltei para cá, mas nós deixamos o pau no carro já. Porque nós aprendemos aí fora a dizer assim, porque comigo é assim, eu sou pavio curto. Mas a Bíblia chama isso de insensatez. Não está faltando o fruto do Espírito aí, longanimidade. Está faltando mansidão, está faltando domínio próprio, está faltando o fruto do Espírito. Mas nós chegamos aqui, quem sabe hoje, com essa lista grande. Pessoas que nos feriram, histórias que estão mal resolvidas, feridas que ainda ardem, coisas que ainda doem. E enquanto eu estava pregando aqui, você estava sentindo dor aí, porque eu te fiz visitar alguns lugares que você não queria visitar. E não adianta esse teu discurso quando você diz assim, mas isso aí já ficou no passado, isso aí já era, perdoei, vamos mudar de assunto. Porque eu dizer que perdoo não significa que eu perdoo. Eu preciso tomar uma decisão, porque eu nunca vou sentir simplesmente de perdoar. Eu preciso tomar uma decisão, me manter firme nessa decisão por algum tempo, até que isso se concretize na minha vida. E talvez isso não tenha acontecido ainda. Mas eu quero que você lembre que Jesus não apenas perdoou você, mas Ele cancelou todas as dívidas que você tinha. Quando você achar que está difícil demais, lembre o que Ele fez por mim e por você. Quando eu entendo isso, eu não continuo cobrando os outros. Eu não continuo fazendo essas cobranças. Eu não continuo achando que alguém me deve. E hoje pode ser um dia em que a gente decide soltar o passado, fechar as portas espirituais nas quais Satanás tem entrado, recuperar a nossa paz, viver uma vida mais leve. Não porque o outro merece, mas porque Jesus nos libertou naquela cruz. E eu não preciso viver de acordo com o mal que me fizeram. Até agora, quem sabe, você está acumulando males que você fez, porque você responde de maneira grossa nos textos que você manda, porque você responde com grosseria às pessoas que falam contigo, porque você machuca até quem você não quer machucar. Mas hoje, quando eu falei a respeito de feridas, talvez você percebeu de que a tua vida foi apanhar tanto, foi ser tão machucado, tão machucada, tiraram tanto de você, que você carrega uma ira que você não consegue se libertar dela. Eu não estou aqui chamando você de pecador, pecadora, e nem te apontando. Eu estou identificando coisas que, se você não resolver, vão trazer mal para a sua vida. Deus tem um chamado para você. E sabe por que esse chamado não está acontecendo? Sabe por que você não está mais, liderando, quem sabe, ou fazendo parte
dos obreiros dessa igreja, ou da igreja onde você serve, porque talvez Deus esteja esperando que você se liberte dessa ira, porque pessoas que estão ao teu redor são feridas, e elas muitas vezes fazem coisas e falam coisas que machucam, e se você não está curado, você vai machucá-las, assim como você machuca teus filhos, tua esposa ou teu marido. Por isso esse homem não consegue falar nada, porque ele sabe que você vai explodir. Mas eu quero que você faça algo nessa noite. Eu quero que você pegue toda essa ira e você coloque ela no lugar aonde ela já foi levada um dia. Essa ira não é tua, não te pertence. Ela foi levada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Satanás jogou isso porque ele quis envenenar a tua família. E o que aconteceu com a tua vida quando tu tinha 20 anos não pode envenenar a tua casa hoje aos 40. Aquilo que aconteceu e te marcou de uma maneira tão negativa não pode reger a tua vida hoje. Você está deixando de receber coisas lindas de Deus. Você está deixando de viver o melhor tempo da sua vida em família. Você está deixando de aproveitar os melhores anos da sua vida, porque a ira te domina e você bota tudo a perder. Sabe o que nós podemos fazer hoje? Fazer uma entrega para Deus. Entregue. Já percebeu que ninguém pode dizer não para ti? Aquilo que você pensa aí, se alguém for ao contrário, você se ira. Não, então faz desse jeito, então pode deixar. Então, que isso? Não tem mais argumento. E você pensa que isso é natural, e você pensa que é normal. Não. Isso é anos e anos de feridas que só vão sendo cobertas. Deus quer transformar você num novo homem, numa nova mulher. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Se essa palavra faz sentido para você, não se importa com quem está perto, não se importa. Talvez esse seja o momento em que tua família vai se alegrar, porque vai ver que você tomou um posicionamento de deixar essa ira no altar do Senhor. Eu não quero mais ser tão irado no trânsito, eu não quero mais ser tão irado em casa, eu não quero mais ser tão irado na igreja, eu não quero que as coisas roubem a minha bênção, eu não quero mais, Senhor. Traz a tua paz, traga a tua paz, deixa o Senhor falar contigo.